Há uma expressão que acompanha este Mundial desde o primeiro dia, e não veio de nenhum dirigente, de nenhum treinador, nem de nenhum jogador. Veio de um professor de desporto que também passou anos como futebolista profissional. Bastaram-lhe 2 palavras: o Mundial da Exclusão. Duro, não é? Quase exagerado. E, no entanto, quando paramos e olhamos para tudo o que realmente tem acontecido, é difícil encontrar uma descrição que assente melhor. Porque a bola está a rolar, foram marcados golos, houve momentos reais, elétricos, de verdadeiro drama desportivo. E ainda assim, a conversa recusa-se a ficar dentro do campo. Volta sempre, uma e outra vez, a tudo o que rodeia o jogo, a quem não pôde entrar, aos lugares que pareciam vazios na televisão, à língua que alguém tentou manter fora das conferências de imprensa, ao calor que empurra os jogadores para os seus limites físicos. A máquina comercial que se enrolou à volta de tudo com tanta força que alguns adeptos dizem literalmente que tem dificuldade em encontrar o futebol debaixo de tudo isso. Quero olhar para isto com cuidado, porque acho que o devemos às pessoas que realmente amam este desporto. Não para estragar a festa, não é disso que se trata, mas fingir que o óbvio não está lá também não é propriamente uma abordagem honesta. Vou começar por aquilo que para mim diz tudo, precisamente porque a superfície parece uma coisa pequena. É a história que melhor captura toda a desconexão deste torneio. Antes do jogo entre Marrocos e o Brasil, um jornalista mexicano quis fazer uma pergunta em espanhol a Achraf Hakimi. O detalhe que importa é este: Hakimi nasceu e cresceu em Madrid, fala espanhol fluentemente, não tinha qualquer problema em responder em espanhol. Mas um moderador da FIFA interveio e pediu que a pergunta fosse feita em inglês, porque o espanhol não estava na lista de línguas aprovadas para aquela conferência de imprensa em particular. E não foi um caso isolado. Algo semelhante aconteceu com Vinícius Júnior. Pense-se nisto por um segundo. Num Mundial que disputa mais jogos em território hispanófono do que qualquer edição da memória recente, com o México, o país com mais falantes de espanhol no planeta, literalmente ali ao lado, a língua espanhola estava, de algum modo, fora do lugar numa sala de imprensa. A reação foi imediata. A FIFA recuou e anunciou que perguntas e respostas em espanhol seriam permitidas em todas as conferências de imprensa até ao fim do torneio. Ainda bem que recuou. Não vou fingir o contrário. Mas o facto de ter sido preciso rebentar uma polêmica para se chegar a algo tão óbvio diz muito sobre a distância entre as pessoas que dirigem este evento e as pessoas que o vivem. Depois veio a resposta que, para muita gente no futebol, foi quase pior do que o incidente original. Questionado sobre tudo isto numa conferência de imprensa na Cidade do México, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que era uma pena o que aconteceu ao árbitro somali, mas que a FIFA não controla tudo, e acrescentou que talvez às vezes seja bom relaxar um pouco. Relaxar. Foi essa a palavra que escolheu. E não é que aquilo que disse estivesse tecnicamente errado. É verdade que a FIFA não manda na política de imigração dos Estados Unidos. Isso é um facto. O problema é o tom. O problema é dizer a alguém para relaxar quando o homem a que se referia tinha chegado para fazer história e foi barrado no aeroporto sem explicação, sem que fosse dado um nome, sem documentação. Há momentos em que uma frase certa no papel soa completamente errada quando é dita em voz alta. Este foi um desses momentos. Esse árbitro é Omar Abdul Qadir Artan, um somali de 34 anos que estava prestes a tornar-se o primeiro oficial da Somália a trabalhar dentro de campo numa fase final de um mundial. Tinha passaporte diplomático, tinha um visto norte-americano de entrada única, chegou ao aeroporto internacional de Miami num sábado, e a alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos recusou-lhe a entrada, citando, entre aspas, preocupações de verificação, sem adiantar mais explicações. A Somália está na lista de proibição de viagens criada pela administração do presidente Trump. Em janeiro, o Departamento de Estado suspendeu vistos de imigrante provenientes de 75 países, incluindo a Somália, o Haiti e o Irão. Artan acreditava que as suas credenciais estavam em ordem. A FIFA tinha confirmado a sua nomeação. Nada disso importou no balcão da imigração. O Canadá interveio e convidou Artan a arbitrar jogos do Mundial disputados em solo canadiano. Um gesto pequeno em termos práticos não altera o que lhe aconteceu, mas diz algo importante. Diz que havia outra forma de lidar com isto. O contraste entre a forma como o Canadá e o México abordaram o lado humano deste torneio
E a forma como a política de imigração dos Estados Unidos se fez sentir não é uma diferença menor, é um abismo. O caso de Artan é o ponto mais agudo do problema, aquele que dói de forma mais limpa. Mas não é um incidente isolado, nem de perto. Jogadores foram retidos ou impedidos de entrar na fronteira. Elementos de equipas técnicas de várias seleções nacionais viram vistos ser recusados. Dirigentes de federações tiveram problemas para entrar. E jornalistas, imprensa acreditada para cobrir o torneio, depararam-se com recusas diretas ou receberam autorizações de entrada única. Numa competição que dura um mês e atravessa 3 países, uma autorização de entrada única é basicamente inutilizável. Imagine-se tentar cobrir este torneio sabendo que se tem de pensar 2 vezes sobre se será permitido regressar de cada vez que se atravessa uma fronteira. A Human Rights Watch descreveu a situação sem a suavizar. Os Estados Unidos criaram um ambiente hostil para jogadores, adeptos e jornalistas. Um clima em que até pessoas com bilhetes válidos arriscam ter os telemóveis revistados, enfrentar interrogatórios e, em alguns casos documentados, ser detidas se as suas redes sociais contiverem críticas à administração atual. Isto não é especulação de painel televisivo, está documentado e pesou muito sobre milhares de pessoas que tiveram de decidir se fazer a viagem valia sequer o risco. A situação da seleção nacional iraniana é daquelas que ficam conosco. A sua federação informou que as autoridades norte-americanas só permitiam à equipa entrar no país um dia antes de cada jogo. Um dia para uma seleção a preparar um mundial sem qualquer estágio adequado, sem o tipo de rotina de que qualquer equipa competitiva precisa. Atravessar a fronteira na véspera, jogar, voltar, repetir. Acabaram por se instalar em Tijuana, no México, e por fazer a viagem transfronteiriça de ida e volta para cada partida. E segundo relatos, a sua cota oficial de bilhetes foi retirada poucos dias antes da estreia no torneio. Portanto, não só a preparação foi tornada quase impossível, a capacidade dos seus adeptos de assistir aos jogos também lhes foi tirada. E os adeptos, porque no fim de contas, é para eles que tudo isto existe. Dezenas de adeptos marroquinos, fãs de uma equipa que chegou às meias finais no Catar com uma das torcidas mais queridas e vibrantes de qualquer mundial recente, ficaram sem vistos apesar de terem comprado bilhetes. Tinham a entrada, tinham a documentação em ordem. Mesmo assim, não conseguiram entrar. Delegações oficiais de adeptos do Senegal e da Costa do Marfim foram praticamente desmanteladas depois de Washington emitir recusas abrangentes de vistos a fãs que tentavam viajar para apoiar as suas seleções nacionais. De acordo com declarações obtidas pela Agence France Presse junto de ministérios do desporto da África Ocidental, as recusas foram em bloco, não caso a caso, mas por atacado. Brasil, Argélia, Marrocos, Colômbia, Egito, Gana, Uruguai, Tunísia. Qualquer adepto sério de futebol reconhece imediatamente estes países, porque são potências ou culturas históricas de apoio, não são presenças marginais. São o coração deste desporto, e os seus adeptos encontraram barreiras que adeptos de outras nações simplesmente não tiveram de enfrentar. É disso que a Human Rights Watch fala quando diz que a atmosfera tem sido hostil. Porque não se trata apenas de um incômodo para o viajante ocasional, é um padrão sistemático, o adepto que, no fim, não comprou o bilhete de avião. O jornalista de um país sinalizado que não conseguiu obter uma acreditação de imprensa funcional, o dirigente federativo que foi mandado voltar num aeroporto. Cada uma dessas ausências é um buraco naquilo que o torneio devia ser, e levanta uma pergunta desconfortável, uma pergunta a que o organismo que governa o futebol ainda não respondeu realmente. Ouvimos constantemente que o futebol une o mundo, que é a linguagem universal, que transcende fronteiras. Mas quando a política de imigração do país anfitrião bloqueia enormes partes do planeta, o que é exatamente que estamos a unir? Dentro dos estádios, há outra história que correu o mundo, e não é a que a FIFA quer ver circular, é a história dos lugares vazios. No jogo entre a Coreia do Sul e a República Checa, em Guadalajara, a FIFA divulgou um número oficial de assistência de quase 45 mil pessoas num recinto que comporta cerca de 46 mil, praticamente casa cheia, por esses números. As câmaras contaram uma história completamente diferente. Sectores inteiros estavam visivelmente vazios, bancadas com falhas evidentes. As imagens espalharam-se em minutos. Um comentário que se tornou viral dizia simplesmente que era uma vergonha.
Outro, mais direto, dizia à FIFA que ninguém acredita nos seus números e que está a destruir o jogo. A explicação oficial apontou para os no-shows, pessoas que compram bilhetes e não aparecem. E essa não é uma explicação absurda. Os no-shows acontecem em todos os grandes eventos. É um fenômeno real. Mas quando a diferença entre o que é anunciado e o que os espectadores veem na televisão se repete jogo após jogo, deixa de ser um detalhe. Torna-se um problema de credibilidade. E a credibilidade, quando começa a rachar, é muito difícil de remendar com um comunicado de imprensa. No jogo entre o Catar e a Suíça, o primeiro encontro do Grupo B disputado em solo norte-americano sem a participação do país anfitrião, surgiu o mesmo padrão. Sectores vazios. E, desta vez, os procuradores gerais de Nova York e de Nova Jersey já tinham aberto uma investigação formal, intimando a FIFA por alegações de inflação artificial dos preços e de indução em erro dos adeptos. Os apoiantes relataram confusão quanto à localização dos lugares, incluindo através da criação de bilhetes mais caros em categorias dianteiras disponibilizados depois da ronda inicial de vendas. Alega-se também que a tarifação variável, preços ajustados em várias fases com base na procura, permitiu à FIFA aumentar os custos em cerca de 90 dos 104 jogos, numa média de 34%. O bilhete normal mais barato para a final foi referido como custando $5.785. Alguns lugares premium chegaram a valores de 5 dígitos. A FIFA vendeu mais de 6 milhões de bilhetes no total, e Infantino defendeu os preços, observando que eram comparáveis aos de outros grandes eventos desportivos e que a procura tinha superado a oferta por um factor de 10. A Football Supporters Europe contestou, alertando que os preços excessivos estavam a afastar sistematicamente os adeptos comuns. Os seus dados mostravam que os custos dos bilhetes para este torneio tinham subido para cerca do triplo em comparação com o Mundial de 2022 no Catar. O calor merece mais do que uma nota de rodapé, mesmo que costume ser tratado como tal. Um Mundial no meio do verão norte-americano, em cidades como Dallas e Houston, coloca um desafio que, em alguns aspectos, ultrapassa até aquilo que o jogo enfrentou no Golfo. Foram instaladas ventoinhas com nebulização, existem zonas de arrefecimento, há infraestrutura, e não vou fingir que ela não existe. Mas marcar jogos à tarde em cidades com temperaturas extremas continua a ser um risco que nenhum sistema para adeptos resolve por completo. O corpo humano a correr durante 90 minutos debaixo daquele sol tem limites, e esses limites não negociam com calendários de marketing. E isso leva diretamente a uma das críticas mais duras de todo o torneio: as pausas de hidratação de 3 minutos introduzidas pela FIFA em cada parte. No papel, soa a proteção dos jogadores. Na prática, essas mesmas pausas foram simultaneamente disponibilizadas às televisões como espaços para publicidade comercial. Uma decisão, 2 funções: pausa de saúde para os jogadores e janela publicitária, embrulhadas numa única interrupção programada. Não é preciso que ninguém explique as prioridades. Elas explicam-se sozinhas. Não é que o lado comercial e o lado desportivo estejam sempre em conflito neste Mundial. Não estão. É que estão sempre presentes ao mesmo tempo, sempre colados um ao outro. E quando caem na mesma decisão, torna-se bastante claro qual pesa mais. O ambiente publicitário mais amplo seguiu a mesma lógica. O volume de anúncios durante as transmissões foi notado por espectadores em todo o mundo. Algumas grandes marcas lançaram campanhas com multidões geradas por inteligência artificial, adeptos produzidos artificialmente, a festejar em estádios criados digitalmente, para celebrar aquilo a que chamavam ligação humana através do futebol. Essa dissonância não passou despercebida. Há algo genuinamente inquietante em usar adeptos que não existem para vender a ideia de paixão dos adeptos. E talvez o mais notável seja que mais de metade dos patrocinadores oficiais do torneio ainda nem tinha lançado campanhas quando os primeiros jogos foram disputados. Os que surgiram cedo deram o tom, e o tom dominante não era celebração, era saturação. A crítica ao excesso comercial do futebol não é nova, vem a crescer há anos, provavelmente há décadas. Mas este Mundial, com uma previsão de 11 mil milhões de dólares em receitas e com inserções comerciais entrelaçadas em protocolos de saúde, levou-a a um ponto muito específico. O desporto que pertence às pessoas que o amam está a gerar números nunca vistos.
enquanto as pessoas que o amam estão a ser afastadas pelos preços, barradas pelas fronteiras e a ver jogos em estádios que parecem mais vazios do que sugerem os números oficiais de assistência. A situação dos bilhetes merece um momento próprio, porque é aí que a exclusão econômica bate mais forte. Os preços neste Mundial estão entre os mais altos alguma vez registrados num grande evento desportivo, impulsionados por um modelo de preços dinâmicos que se ajusta à procura, tal como os bilhetes de avião nas épocas altas de férias. Na prática, esse sistema afastou exatamente o tipo de adepto que, historicamente, enche estádios, o adepto de uma vida inteira que poupa durante um ano para fazer uma viagem. Há investigações em curso sobre a forma como a venda de bilhetes foi gerida, sobre os mercados de revenda e sobre as taxas concretas que os adeptos enfrentaram. Trabalhadores em alguns recintos também estiveram perto de fazer greve por causa das suas condições em vários momentos da fase de preparação. Por trás do espetáculo, há pessoas a fazer o trabalho, e o tratamento dessas pessoas nem sempre corresponde à mensagem sobre aquilo que este torneio supostamente representa, o que nos leva à contradição mais profunda de todas, e ela precisa de ser dita diretamente. Os critérios de seleção de anfitriões da FIFA para o Mundial de 2026 incluíram formalmente normas de direitos humanos pela primeira vez. Este torneio foi o primeiro em que as considerações de direitos humanos foram oficialmente incorporadas no processo de candidatura. Cada cidade anfitriã publicou um plano, uma declaração sobre como iria promover direitos, acesso e inclusão. Documentos muito bem escritos. Depois chegou a realidade. Os vistos recusados, o árbitro deportado, os adeptos barrados nas fronteiras, as equipas técnicas impedidas, os jornalistas restringidos, tudo isto a chocar de frente com cada um desses compromissos formais. A posição jurídica da FIFA é tecnicamente defensável. Não controla a lei de imigração dos Estados Unidos. Isso é verdade. Mas é também profundamente desconfortável, porque a organização que colocou os direitos humanos na sua lista de critérios atribuiu depois o principal papel de anfitrião a um país cujas políticas de entrada produziram este nível de exclusão. Não se pode definir a fasquia e depois encolher os ombros quando alguém tropeça nela. Ao nível do terreno, a experiência dos adeptos também não tem sido uniformemente tranquila. Houve relatos de filas intermináveis para serviços básicos, funcionários pouco preparados ou mal coordenados, fanzones demasiado pequenas e, em alguns locais, uma sensação geral de que a organização no terreno não acompanhava aquilo que o marketing tinha prometido. Não em todo lado, isso tem de ser dito. O ambiente no Estádio Azteca no dia de abertura foi exatamente aquilo que um mundial deve ser. Aquele ruído, aquela cor, aquela densidade emocional que só alguém que conhece a cultura futebolística mexicana consegue compreender plenamente. Foi real e foi extraordinário, mas a experiência global tem sido irregular. E irregular não é aquilo que se espera de um torneio que se apresenta como o maior da história. Então, onde é que tudo isto nos deixa? Num lugar estranho, sinceramente, porque o futebol em si está a acontecer, e isso não é coisa pouca. Os jogadores que passaram carreiras inteiras a sonhar com este momento estão em campo. 48 nações competem no torneio para o qual se qualificaram. A Argentina leva o capítulo final de uma geração dourada até ao maior palco deste desporto, e só por isso já vale a pena ligar a televisão. O futebol entrega sempre momentos. Um golo que ninguém esperava. Uma exibição que reescreve a história desportiva de um país. Um jogo que vai a prolongamento, depois a penaltis, depois aquele único remate que decide tudo. Isso quase nunca falha, e não vai falhar aqui. Mas a história que está a ser escrita à volta desses momentos, o árbitro que dormiu num aeroporto, os adeptos que não puderam atravessar a fronteira, os lugares vazios, as pausas de arrefecimento que também se tornaram intervalos publicitários, os preços que deixaram de fora precisamente as pessoas que deviam ser o coração do evento. Essa história está a ser escrita ao mesmo tempo, não em vez do futebol, ao lado dele, permanentemente. O professor que chamou a isto o Mundial da Exclusão estava a apontar para algo real. Um torneio com mais equipas do que nunca, mais jogos do que nunca, mais receitas do que nunca, e mais pessoas incapazes de assistir do que em quase qualquer edição moderna. Essa é a tensão definidora. Quanto mais a ambição cresce, mais estreito se torna o acesso.
Se as pessoas que dirigem o futebol estão realmente conscientes desse paradoxo, ou se simplesmente decidiram não olhar para ele, é uma pergunta que ainda não tem uma resposta tranquilizadora. Porque quando o presidente da FIFA diz ao mundo para relaxar, perante um árbitro deportado, adeptos bloqueados nas fronteiras, investigações em curso sobre fraude na venda de bilhetes e casos documentados de jornalistas detidos, aquilo que está a pedir não é calma, está a pedir silêncio, e o padrão é familiar. Afinal, chegará, as luzes acender-se-ão, a música tocará, os confetes cairão. E há um risco real de que um golo extraordinário no último minuto do prolongamento seja suficiente para apagar da memória pública tudo o que aconteceu fora dos muros do estádio. É assim que esta máquina foi construída. A festa foi desenhada para ser suficientemente ruidosa para cobrir a sua própria sombra. As pessoas que lucram com isso contam que o resto de nós se esqueça. É isso que está realmente em causa. Não é saber se esta edição vai produzir grande futebol. Vai. A pergunta é se conseguimos manter duas coisas na cabeça ao mesmo tempo: a beleza dentro de campo e o relato completo e honesto de tudo o que a rodeia. Cada mundial que deixamos passar sem fazer perguntas reais é, na prática, uma autorização assinada para que o próximo vá mais longe. As exclusões tornam-se maiores, os preços sobem mais. A distância entre o desporto e as pessoas que o construíram com a sua paixão alarga-se. E no momento em que deixarmos de reparar nisso, é aí que se torna permanente.